A paz do Senhor, minhas irmãs, glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja o seu nome, glorificado para todo sempre. Amém, minhas irmãs? Estava aqui já orando nesta manhã, faz um tempo já que estou aqui e o Senhor é bom e Ele tem nos ajudado a fazer grandes coisas, porque Ele tem um plano para nós. E nesse tempo de estudo é muito bom, porque nós precisamos mesmo da instrução e da sabedoria do Senhor, para que assim a nossa vida seja melhorada, seja qualificada para fazer as obras que o Senhor confiou nas nossas mãos. O nosso tema de hoje é o ciúme. E às vezes nós pensamos até que não temos. E é por isso que eu quero fazer aqui a leitura da palavra do Senhor e também quero falar do conceito do que é o ciúme. O ciúme, minhas irmãs, que muitas vezes assola as nossas vidas, não é nada mais do que um estado emocional do ser humano, um estado emocional de desconforto, onde aquele ser humano ele sente a necessidade de ter a exclusividade do sentimento do outro. E o que acontece quando uma pessoa deseja ser, cuidada ou amada, ou que toda a atenção do outro seja exclusivamente dela? Essa pessoa ela vai fazer cobrança para outra. Então, por exemplo, se você deseja que o seu esposo ou o seu filho, normalmente isso acontece mais com o cônjuge. Se você deseja que a única pessoa a qual ele pode oferecer cuidados, a única pessoa a qual ele pode conversar, sorrir, a única pessoa com a qual ele pode amar, querer estar junto, se a única pessoa que ele pode fazer isso é você, você precisa rever qual é esse sentimento. Isso também acontece muito no trabalho, que às vezes as pessoas têm ali um cargo e já no trabalho, ele normalmente esse sentimento ele vem mais por causa da falta de confiança que você tem em si mesmo. Então, quando você tem uma falta de confiança em si mesmo, você fica o tempo inteiro se sentindo inseguro, com medo de perder aquilo que já está nas suas mãos. Por exemplo, o seu marido. Você já casou, você já está junto, ele já demonstrou amor por você. E ainda assim você não entende, você pensa que você não tem por completo e por isso você fica com ciúme. No trabalho, isso acontece também quando você já tem um cargo, você já tomou posse daquele cargo, você já foi qualificada, pelas pessoas aos quais te colocou naquela posição, e aí você vê outras pessoas fazendo algo parecido com aquilo que está nas tuas mãos e você começa a pensar: se essa pessoa está falando com o meu chefe, ou está falando com o meu coordenador, com o meu líder, ela deve estar falando mal de mim. Se ela está falando, ela deve estar querendo pegar aquilo que é meu. Então, essas coisas, ela começa a te deixar numa situação de doentia, porque você começa a ter pensamentos não positivos, não pensamentos claros, idôneos, pensamentos de capacidade, de crescimento, de melhoria, mas um pensamento egoísta, um pensamento causador de discórdia, um pensamento causador de outros pensamentos, um pensamento que fundamenta outros pensamentos, a te levar para um lugar de que todas as pessoas vão te trair, que as pessoas vão te passar a perna, que as pessoas não vão deixar você ali viver aquilo que já está com você. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, isso ainda antes de trazer a palavra de Deus, para você. Você
Se você se tornou uma pessoa que parece o FBI, sabe? Tá o tempo inteiro investigando a vida de quem você ama, de quem está perto de você. Ou se você se ira só porque você vê as pessoas que você ama sorrindo, conversando com outras pessoas, principalmente o marido, se ele está conversando com outras mulheres. Se você tem aquela postura na sua mente de estar sempre investigando o que as pessoas estão fazendo, pensando, o que elas estão produzindo. Se você não quer ver as pessoas que você ama ter outros amigos, ou conversar, ou sair, ou ir a uma festa, participar de um churrasco com outras pessoas, isso vai deixar você, se você pensa nisso, se você age desse jeito, você precisa revisar o porquê você quer tanto a exclusividade dessa pessoa ou dessas pessoas. Então, todas as vezes que você andar na rua e alguém olhar para o teu marido, você já, o que foi? O que essa pessoa está querendo? Por que você está olhando? Então, precisa tomar cuidado. Se a sua, com essa fala, se a sua resposta aí, é assim, realmente eu faço isso, então isso não é motivo para você dizer faço mesmo porque eu cuido do que é meu e tal. Não, isso é motivo para você analisar se você não está, de repente, cobrando demais as pessoas ao seu redor para que elas façam para você aquilo que elas já estão fazendo, mas você não está vendo porque o teu sentimento está contaminado. Porque esse amor, esse zelo, esse cuidado que muitas vezes as pessoas falam que quem ama tem ciúme, quem ama e tal, o ciúme, o zelo, o amor, o cuidado, o vigiar, não é cobrar, não é exigir exclusividade da outra pessoa. É sim tomar cuidado, é sim analisar, mas não é ter esse medo, esse excesso de cobrança, porque ninguém gosta de viver sob pressão, o tempo inteiro sendo questionado. Então, a palavra do Senhor, que é a primeira que eu vou trazer hoje, ela vai dizer em 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, não seja, desse jeito. E isso é as coisas que vai trazendo, são os sentimentos que vai trazendo o ciúme. O ciúme, em algumas teorias, ele vai parecer até assim, mas isso faz parte da personalidade, principalmente aquelas teorias que faz sobre os signos. Assim como os signos também não têm base bíblica, essa questão da personalidade, do ciúme, da mulher que briga, da mulher que não deixa, nós precisamos olhar, porque nós já estudamos sobre a mulher autoritária, nós já estudamos sobre a mulher que manda, a mulher que não tem é, é, um sentimento bom, que é amargurada. Nós já estudamos também sobre a mulher acusadora. Então, por exemplo, se o seu marido chegou atrasado e você fala assim, o que você estava fazendo? Eu sei que você estava fazendo tal coisa, estava fazendo coisa errada e tal. O que você está fazendo? Está acusando. E a outra coisa, você está querendo mandar nos horários dele. Então, assim, analisar bem o que aconteceu, como foi que aconteceu, conversar, mostrar que você se preocupa, mostrar que você entende que os horários e tal, isso é uma forma saudável de conversar. Mas depende como cobrar isso, depende como falar sobre isso. Vai parecer que você tem medo, vai parecer que você está insegura, vai parecer que você quer mandar nos horários, vai parecer que você está acusando, vai parecer que você quer ter a posse. E tudo isso é sentimento que não atrai a pessoa para perto de você, mas faz com que a pessoa queira estar distante. Então aqui também vai dizer o ciúme é um sentimento egoísta. Isso está escrito em 1 Coríntios 13:5, que vai dizer assim, que quando você tem o amor, ele não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então,
Então você não vai ter suspeitas maldosas. Ah, você vai se preocupar? Vai, porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa debaixo dos teus olhos. E às vezes até a pessoa quer chamar a atenção. Então você precisa mostrar, eu estou vendo, eu vi que aconteceu isso, isso e isso, e eu quero saber a origem disso. O que você pensa quando você faz isso? Por que você está fazendo dessa maneira? Para que a pessoa tenha também o direito de se explicar o porquê que ela está chamando a sua atenção. Então, Provérbios 14:1 vai dizer: toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, com as próprias mãos a destrói. Então, o que a gente precisa entender com este versículo? Que a sabedoria e a insensatez não caminham na mesma rua. Então, nós precisamos entender por qual rua nós estamos, né, caminhando. O ciúme, né, é tão terrível porque uma mulher ciumenta, ela não somente faz as outras pessoas sofrer por essa possessão, por essa busca dessa possessão, como também ela se autodestrói. Por que ela se autodestrói? Porque uma pessoa ciumenta, ela está o tempo inteiro pensando, sabe quando está o tempo inteiro esperando a facada? Então ela não vive, porque ela não consegue pensar que aquela pessoa pode chegar trazendo uma novidade boa, que aquela pessoa, quando está do outro lado, que aquela pessoa está fazendo coisas úteis, coisas decentes, coisas amáveis, mas ela está o tempo inteiro deixando a cabeça dela ser ali um alvo para Satanás jogar as setas inflamadas de imaginações descabidas, de imaginações férteis do mal. Então, a palavra do Senhor em 1 Pedro 5:8 vai dizer assim: tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa tragar. Então, assim, o diabo ele não descansa, não descansa. E aí, de repente, você pode dizer, mas irmã, eu tenho tanto medo do meu marido me trair, ou lá no meu trabalho, eu tenho uma colega que não facilita para mim, tá sempre querendo me puxar o tapete e tal, ela vive grudada no chefe, tem lá um puxa-saco, como a gente costuma dizer. E aí, o que acontece? Não é nessas pessoas que você tem que confiar, porque se você vai confiar na pessoa, a possibilidade de você realmente ser traída, enganada, é grande, porque o humano é falho. Porque a sua confiança ela deve estar no Senhor. Por que a sua confiança deve estar no Senhor? Porque o Senhor é quem vai convencer a outra pessoa se ela está fazendo coisa errada ou não. Então, tem a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 20, versículo 7, que vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Você deve confiar, eu devo confiar na capacidade das pessoas com as quais nós relacionamos, e principalmente no marido, que é uma das expressões maiores de ciúmes. Mas o que eu quero deixar claro aqui também é que ciúme, quem tem ciúme de todos os relacionamentos. Então a gente sempre costuma usar a questão do cônjuge, mas as pessoas ciumentas, elas têm ciúme de tudo. Basta elas gostarem de alguém. Se você gosta do seu professor, você vai ter ciúme do seu professor. Os seus amigos, você vai ter ciúme dos seus amigos. Você vai ter ciúme até da sua mãe com o seu pai. Porque mesmo você sabendo que os dois vieram primeiro, que os dois se uniram primeiro, não tem aqueles filhos que quando o pai e a mãe estão se abraçando, beijando, estão ali fazendo um carinho no outro, o filho vai lá e se enfia no meio. Por quê? Porque ele quer para ele quer atenção para ele. Ele não quer que o casal ali se amem e se entreguem, porque ele quer que esse amor todo seja só para ele. E isso é uma forma de demonstrar egoísmo. Precisamos rever isso. Então, nós temos que confiar na capacidade da pessoa que nós amamos, que ela é falha, que ela também pode cometer, né, erros, mas que se ela se comprometeu conosco, e se nós estamos fazendo aquilo que é certo e orando ao Senhor, quando essa pessoa falhar, ela mesma vai vir confessar para nós, ela mesma vai vir dizer, olha, eu pensei isso, eu fiz aquilo, então assim, ó, por exemplo, combinou de chegar a tal hora, não chegou, foi mal.
eu estava fazendo tal coisa, já vai contar, já vai pedir desculpas. Então, Salmos 25:2, ali ele vai dizer assim: meu Deus, eu confio em ti, que eu não me frustre, que os meus amigos não triunfem sobre mim. Então, quando nós estamos orando e dizendo ao Senhor essas palavras, dizendo: Senhor, eu confio em ti, eu confio que os pensamentos da minha família, do meu marido, dos meus filhos, o pensamento das pessoas que eu trabalho, meu coordenador, meu chefe, meu patrão, os pensamentos deles são bons a meu respeito. Eu não preciso cobrar deles a atenção que eu preciso ou a atenção que eu mereço, porque eles já reconhecem em mim que eu sou merecedora disso e tal. Enfim, quando você ora dessa maneira, o Senhor Deus, ele vai entregar na mão dessas pessoas uma capacidade de trazer para você aquilo que você realmente, aquilo que vai nutrir as suas emoções a respeito deste sentimento. Então, precisamos hoje, através desse estudo, nos libertar desse sentimento tão maligno, porque esse sentimento ele nos priva de viver o melhor de Deus para nós, porque é como se nós estivéssemos enjauladas o tempo inteiro ali, necessitando dessa proteção e dessa entrega do outro, e por isso nós prendemos o outro. Eu quero também aqui fazer, né, um questionamento, porque mas então eu tenho que deixar livre? Sim, você tem que deixar livre, porque o amor não se cobra, não precisa proibir de nada, porque a pessoa que vai amar você, que vai cuidar de você, a pessoa que vai honrar você, que vai respeitar você, ela vai fazer isso porque ela é assim, porque ela é amável, porque ela é respeitosa, porque ela entendeu que você é uma pessoa que entrega para ela tudo isso, o amor, o respeito e o cuidado. João 16:8, que nós já passamos eles em todas as nossas lições anteriores, que ele vai dizer: e quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós já sabemos, já conhecemos esta palavra e já entendemos o quanto que isso é necessário. E eu também acredito, irmãs, que todas nós aqui já passamos por momentos onde nós tentamos de tudo, com as nossas próprias mãos, convencer alguém de algo e não conseguimos. Então nós já temos experiências o suficiente para saber que não é pela nossa força, que não é pelo nosso muito falar, mas sim pela vontade de Deus e pela verdade do nosso coração em esclarecer aquilo que nós desejamos. Provérbios 6:34 diz assim: porque o ciúme enfurece o marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Olha para você ver o tanto que esse sentimento é diabólico. Aí vai dizer também, Provérbios 21:19: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Muitos casamentos vão ao adultério porque os cônjuges fica o tempo inteiro acusando. E isso dá ao diabo uma chave para que ele leve a pessoa a pensar que ela pode cometer tal pecado, porque já que ela está sendo o tempo inteiro acusada, então é melhor ela dar motivos. Para você ver o quanto que a mente humana, quando está recebendo uma informação todo dia, é capaz de levar as pessoas, e nós estamos no meio dessas pessoas, daquilo que nós falamos todos os dias, de acusação, de questionamento, iradas, trazendo palavras pesadas sobre a nossa família, pode estar sendo uma porta aberta, uma chave entregue na mão do adversário para que ele venha tentar, para que ele venha trazer condições para que aquelas pessoas as quais nós amamos venha produzir aquilo que nós estamos verbalizando todos os dias. Que Deus nos livre desse comportamento, que nós possamos viver livres desse ciúme, porque o ciúme ele traz uma tormenta, um ódio, uma depressão, uma tristeza, sentimento de vingança, ira, rebeldia, e faz com que muitas vezes nós venhamos a tomar decisões precipitadas. Por quê?
Porque nós pensamos, quando está pronto, o cérebro ele não tem capacidade de distinguir o real do imaginário. E se nós estamos pensando, imaginando que aquilo está acontecendo, para o nosso cérebro aquilo é real, e o nosso cérebro vai querer nos defender. E quando ele vai querer nos defender, ele vai nos exigir de nós para tomarmos uma decisão. E aí nós vamos viver o tempo inteiro buscando aprisionar as pessoas para que elas só façam aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que nós estamos entendendo que é bom. Mas só que não é assim, as pessoas precisam ser livres. Uma esposa ciumenta precisa da presença de Deus para se libertar. E isso é muito, muito sério, porque se sentir livre, leve, renovada, amada, com o coração cheio da presença de Deus, não vem de fora, não vem de uma outra pessoa chegar e falar para nós: eu te amo, eu só faço o bem para você. Isso não resolve, porque isso não é de fora para dentro. Isso precisa ser trabalhado de dentro para fora. É por isso que esse estudo é tão importante. É por isso que esse estudo é tão necessário. Você acordar de manhã, ouvir a voz do Senhor, através de uma palavra que te inspira a ser cuidada pelo Senhor, a uma palavra que te leva ao descanso no Senhor, entendendo que se você entregar o seu coração ao Senhor e confiar nele, ele vai te dar força para resistir todas as setas do diabo. Ele vai te dar força para resistir todo o sentimento de acusação, de autoritarismo, ou sentimento de amargura. O Senhor vai te dar todas essas forças para que você possa fugir de todas as propostas demoníacas que o diabo todos os dias, como nós já lemos aqui, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. E ainda para a gente finalizar, Filipenses 3,14 vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, para Deus, você vai se humilhar, se ajoelhar, pedir para ele a orientação. Você vai chorar diante da presença do Senhor. Mas para o diabo, você vai fazer uma declaração de revolta, no sentido de dizer para ele que nessa sua casa, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que nessa sua mente, que nesse coração tem, né, uma nova direção, que você tem a palavra de Deus que te orienta e que te leva a tomar decisões assertivas. Você vai dizer ali, como está em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então você vai ali dizer isso, que você colocou todas as suas ansiedades, todos os seus sentimentos maus sobre o Senhor, porque o Senhor é capaz de te libertar de tudo isso que você está sentindo, que está te levando a tomar decisões, que está afastando você da presença do Senhor e das pessoas com as quais você ama. E você hoje, com esta ferramenta, com esta oração, com este estudo, eu profetizo sobre a sua vida, que hoje você se liberta de ciúmes, de acusação, de autoritarismo, de amargura, que são os temas que nós já estudamos. Aquilo que você já aprendeu está sendo ferramenta dentro de você, para você guerrear livremente contra o inimigo, debaixo da poderosa mão do Senhor. E a sua alma está sendo renovada, curada e tratada para a glória do nome do Senhor. Amém?